ferramenta de trabalho como cura é a palavra de Deus. Eu fui curada a partir da palavra de Deus. Por mais que eu tenha feito o curso de psicanalista, a minha ferramenta ainda assim é a palavra de Deus para apontar o caminho de cura, porque só esse é o caminho definitivo. Tá? Então, é por isso que eu sou psicanalista cristã. E por que eu trabalho só com mulheres? Por que a minha mensagem é para as mulheres? Porque a Bíblia vai dizer que a mulher ela tem o poder de edificar sua casa ou ela tem o poder de destruir a sua casa. Então eu penso assim, se eu conseguir alcançar uma mulher, essa mulher for curada, assim como eu fui, for restaurada, assim como eu fui, ela também edifica a casa dela, assim como eu edifiquei a minha. Ela também é capaz de alinhar toda a família dela no propósito de Deus. Não porque eu acredito que a mulher é superpoderosa, mas porque a Bíblia diz que nós temos essa capacidade de edificar ou de destruir. Então, se uma mulher ela tem esse poder de edificar ou de destruir, o meu trabalho é com elas, é com as mulheres. Eu também sou professora, eu sou professora há 20 anos e o que eu mais vejo de problema na minha sala de aula com relação aos meus alunos, esse problema transborda na minha sala de aula, mas ele começou lá na casa dele. Isso também foi o meu motivador para trabalhar com mulheres. Por isso que eu sou hoje uma psicanalista cristã para mulheres. E aí quando as pessoas falam assim, mas a sua palestra é só para mulher? Sim, eu só trabalho com mulheres por causa disso. Eu quero que a minha mensagem atinja pelo menos uma. Porque uma mulher alinhada ao propósito de Deus, ela alinha toda a família dela, toda a casa dela. A ela foi dado esse poder. E eu quero isso para mim. Eu também quero levar isso para vocês. Por que eu falo que eu quero isso para mim? Porque se a Bíblia diz que esse poder está nas minhas mãos, eu quero utilizá-lo. E muitas das vezes eu vejo que as mulheres, por não saber, por não conhecer, não utilizam algo que já foi dado a ela. E eu estou aqui hoje para trazer isso cada vez mais concreto na nossa vida. Eu quero também parabenizar todas vocês por estarem aqui, sabe por quê? Porque você tirar um momento da sua vida para você cuidar das suas emoções, além de ser amor próprio por você, você está aqui também buscando pelo seu lar. Você está aqui buscando também pelo seu ambiente social. Porque uma mulher curada e restaurada, ela é luz onde ela chega. Não só dentro da casa dela, mas na vizinhança, no trabalho. Quantas vezes a gente conversa com uma mulher que só reclama do trabalho, mas você vai ver quem é? Ela é uma pessoa difícil de lidar em qualquer situação. Por outro lado, você às vezes vê uma mulher, ou uma pessoa, eu estou falando com mulher porque meu público é feminino, mas esse tipo de coisa se estende a qualquer ser humano. Mas às vezes você vê uma pessoa tão leve, tão alegre, uma pessoa que é luz, num lugar às vezes tão escuro, mas você não vê ela dar uma reclamação. Isso, o ambiente, ele é modificado com a nossa presença. A Bíblia diz que nós somos sal. Eu acho interessante que hoje a minha irmã, eu falei assim para minha irmã, por que tem que botar sal no bolo? Eu falei assim, para que tem que botar sal no bolo? Aí ela falou assim, para realçar o sabor. Eu falei assim, não. A mulher na receita falou que se eu colocasse 1,5 xícaras de açúcar, era para botar uma pitada de sal. O que passou pela minha cabeça? Diminua a quantidade de açúcar. E assim eu não boto sal. Ela falou, mesmo assim não realça o sabor. E a minha irmã não é cristã, tá? Aí eu pensei assim, olha o Senhor já falando comigo. A gente é sal. Aonde a gente chegar, a gente modifica o ambiente. Aonde a gente chegar, a gente tem que realçar o sabor daquele lugar. Se aquele lugar é triste, tem que ficar alegre. Se aquele lugar está para baixo, a gente levanta. Por quê? Porque nós somos sal. Nós somos luz, foi para isso que fomos chamadas. Então, se quando a gente chega no ambiente de tristeza, de briga, de discórdia, e aquilo ali, de alguma forma, não modifica, ou pelo menos as pessoas não começam a ver que você é diferente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E é isso tudo que hoje nós vamos ver um pouquinho aqui. O que acontece aí nas nossas emoções, que às vezes a gente pensa que é espiritual, algo que é emocional. Às vezes você está pensando que é um demônio, na verdade é uma ferida emocional sua lá de trás,
que ainda está editando a sua vida, as suas ações e seu comportamento. E aí você não consegue ser a luz e nem o sal, você não consegue deixar o mundo espiritual modificar a sua vida e editar o seu comportamento por causa das suas emoções. Pode passar o slide, por favor. Eu quero fazer um alinhamento com vocês, presta atenção. Conforme eu for falando aqui, vocês vão pensar assim, poxa, minha sogra podia estar aqui. Poxa, minha filha podia estar aqui. Poxa, minha irmã podia estar aqui. Não, não podia. É para você. Eu quero que você pegue a sua mente e fale, não, eu quero isso para mim. É o máximo possível. Pode passar o slide, por favor. Vocês já viram que tem coisa na vida da gente, se a gente não vencer esse negócio, a gente tem alguns gigantes aí na nossa vida, que se a gente não vencer esse gigante vai vencer a gente. Se ele não vence a gente, ele escraviza a gente. A gente fica debaixo daquela situação, debaixo daquele sentimento, a gente fica agindo a partir daquele sentimento, a gente fica agindo com medo, a gente fica agindo insegura. Ou seja, se você não vence determinada coisa, aquela coisa te vence. E uma delas é a ansiedade. A ansiedade, ela bate na porta da gente, não é do nada. Você vai ver hoje que a gente, sem querer, vai cultivando a ansiedade na nossa vida. E aí você vai perceber que ela, quando chega na nossa vida, se a gente não dominar, ela vai dominar a nossa vida. Então a ansiedade é uma dessas coisas que, se a gente não vencer, ela vai nos vencer. Pode passar o slide, por favor. E por que vamos falar de ansiedade? Por que também que eu falo com mulheres cristãs? Porque parece que nas igrejas a parte emocional é um tabu. A gente não pode dizer que a gente tem algum problema emocional que diz que a gente está endemoniada, que diz que a gente está com falta de fé, que diz que a gente está com falta de Deus, quando na verdade é algo lá atrás de muito tempo que nem a sua mente tem mais acesso. Você vai ver isso hoje também. E aí a gente vai simplesmente falando para a pessoa que está com ansiedade ou a pessoa que está com depressão, vai orar. Não que a oração não cure e não resolva, mas muitas das vezes a pessoa precisa de conhecimento, ela precisa de esclarecimento, ela vai precisar de uma ajuda, porque sozinha ela não vai conseguir. Muitas das vezes, o próprio Jesus, ele tinha discípulos, ele tinha pessoas para ajudá-lo. A gente também não pode querer resolver nossas questões emocionais sozinhas. A gente vai precisar de ajuda. E nós, cristãos, somos também seres humanos. Do mesmo jeito que a gente vai no dermatologista por causa de uma micose, que a gente vai no cardiologista por causa de um problema do coração ou pela pressão, do mesmo jeito a gente precisa de um médico para as nossas emoções. Até aí, a Bíblia não diz que a gente não pode procurar médico. Então a gente precisa de um profissional que nos ajude nas nossas emoções. Por isso que esse assunto é tão pertinente para trazer para as igrejas. E as mulheres cristãs enfrentam essa batalha silenciosamente. Sabe por quê? Cada vez mais está difícil da gente conseguir alguém que nos escute, sem julgar, sem fofocar da nossa vida, do nosso problema. E aí a gente vai se fechando no nosso problema emocional, a gente vai se fechando dentro das nossas casas, o nosso casamento às vezes está todo bagunçado e a gente não tem coragem de pedir ajuda. A gente acredita até que não tem jeito, né? A gente pensa, é assim mesmo. Quantas vezes eu pensei isso? É assim mesmo. De repente só dá jeito se eu me separar, de repente só dá jeito se eu arrumar outro, de repente só dá jeito se cada um viver do seu lado. Porque a gente esquece que se não conseguimos resolver alguma coisa, não é porque não tem solução, é porque a gente não conhece a forma de resolver. Por falta de conhecimento, e a Bíblia vai dizer isso também, meu povo padece, está lá em Oséias, meu povo padece por falta de conhecimento. Então, muitas das vezes você tem um problema que na tua cabeça não tem solução, porque você não conhece o modo de resolver esse problema. Pensamento acelerado, preocupações excessivas, tudo isso faz parte da nossa vida. Não é porque a gente é crente que a gente não se preocupa. Não é porque a gente é cristã que a gente não tem múltiplas funções. Não é porque a gente é cristã que o nosso coração não acelera.
com as más notícias, com as preocupações, a nossa mente fica agitada, com tanta coisa para a gente pensar ao mesmo tempo e resolver. Não é porque a gente é crente que a gente não passa por isso. A gente passa por essas coisas porque somos, antes de tudo, seres humanos. Um sentimento que traz muita ansiedade, a culpa. Se hoje você é uma pessoa que carrega a culpa de algo que você não fez, ou de algo que você fez, ou de algo que você permitiu, ou a sua ansiedade pode estar ligada à sua culpa que você carrega. A culpa, ela faz com que a gente fique com um fardo pesado nas costas. Outra coisa que é importante falar, a ansiedade, ela causa na gente dores físicas, dor de cabeça, problema de estômago, problema cardíaco, pressão alta. A ansiedade, ela não acontece só nas nossas emoções, mas o nosso corpo também, ele vai avisando a gente que tem algo nas nossas emoções que não anda bem. Outra coisa que faz uma mulher ficar muito ansiosa, a autocobrança. Você se cobra muito, você tem que dar resultado, sua casa tem que estar impecável, seu filho não chegou na escola no horário, você não deu conta do trabalho, o dinheiro não deu para o mês todo. Então, essa autocobrança, e o que mais alimenta a nossa autocobrança são as redes sociais. Porque a gente compara a nossa vida com a vida do colega. A gente compara a nossa vida com a vida da influência. A gente compara a nossa vida com a vida de alguém que nem conhece a gente. Poxa, ela está viajando e eu não estou. Poxa, olha o marido dela como é e o meu não faz isso. Poxa, olha os filhos. Gente, vou falar uma coisa para você. Eu sei que vocês sabem disso, mas parece que a gente esquece. Tudo que está na rede social é marketing. Ele vai sempre mostrar para você a melhor foto. Vai sempre mostrar para você aquela família perfeita de comercial de margarina. Só que isso não existe. As famílias têm problemas. A diferença é que quem tem Cristo consegue resolver os seus problemas e prosseguir e caminhar. Porque ele aponta para a gente o caminho da solução. Essa é a diferença. Mas não significa que não tem problema. Então a gente vai se comparando e essa comparação vai gerando na gente uma autocobrança enorme. Olha minha ruga aqui, minha papada aqui, minha gordura não sei aonde. Porque fulana é mais magra. Porque fulana consegue acordar cedo. Outro dia eu fiz um vídeo falando que eu não consigo acordar às 5h30 para ir para a academia de jeito nenhum, ginásio que vocês chamam. Não consigo, acho isso até uma tortura. Não consigo. E as minhas mentoras vão, mas eu não consigo fazer o que elas fazem. E está tudo bem, eu não tenho que ser igual a elas. A minha realidade é diferente. Aceitar a vida que eu tenho, a realidade que eu tenho, diminui muito a ansiedade. Porque eu paro de me cobrar, ser igual a outra pessoa. Até a vida que a outra pessoa tem. Eu começo a olhar para mim e para a minha trajetória e para a minha jornada. Começo a olhar para o propósito que Deus tem na minha vida. Porque de acordo com o propósito dele, assim será o meu dia, assim será o meu mês, assim será o meu trabalho. Eu não tenho que ficar copiando, nem me cobrando dar o mesmo resultado que outra pessoa, porque a minha vida é diferente. Então, quando eu aceito isso, que a minha vida é diferente, eu abraço aquilo que Deus tem para mim. Uma vez que eu fico me cobrando muito, porque eu estou me comparando com a outra, eu estou abrindo mão do propósito que Deus tem para a minha vida. Eu estou dizendo, olha Senhor, esse propósito que o Senhor escreveu para mim é muito ruim, não quero isso não. Eu quero da outra lá, que é melhor, mais bonito. Então, quando você se cobra muito, quando você se compara muito, a ansiedade é inevitável. E sabe de onde vem essa autocobrança? Sabe de onde vem essa comparação lá da sua infância, quando você era pequena, que a sua mãe falava assim, olha filha, olha as notas dela são melhores que a sua. Olha, filha, o sapato dela está mais engraxado, porque está mais brilhante que o seu. Essas comparações vêm lá da infância. A gente começa a entender que a gente não é boa, que a gente não é legal, que o que é nosso não é bom. Só é bom do outro. E aí a gente vai rejeitando aquilo que é nosso. Então você vê como o seu emocional vai ditando o seu comportamento e o seu pensamento. Outra coisa que sempre traz muita ansiedade para a gente, a falta de gratidão nunca está bom o suficiente.
Ah, eu queria aquele emprego, aí consegue um emprego. Ah, mas esse não tá bom porque a equipa, né, que vocês chamam, não é legal. A equipa não me acolheu, então eu vou para outro emprego. Aí chega no outro emprego, ah, mas a patroa exige muito de mim, aí também não é bom. Nunca nada está bom. Nunca nada está bom. Eu ouvi uma frase uma vez de um estudioso que ele falou assim, eu acredito que a minha felicidade está sempre no lugar onde eu não estou. Ou seja, eu seria mais feliz lá naquele lugar, seria mais feliz lá naquele emprego. Quem é que é brasileiro? Uau! Uau, meu Deus! E eu preocupada com o meu português, então a maioria é brasileira aqui. Uau! E aí o que acontece? A gente está lá no Brasil e fala, ai, mas o Brasil é uma porcaria, eu vou para Portugal que lá é melhor. Aí chega aqui em Portugal, ai, mas Portugal é isso, Portugal é aquilo. Quer dizer, não estava bem lá. Aí o Brasil agora virou aquele defunto, depois que morre que fica legal, não tem? Depois que morre que vira santo. O Brasil agora virou esse defunto, né? Agora que o Brasil é bom, né? Porque a gente não está mais lá, né? Aí a minha felicidade está lá de volta. Inclusive tem uma colega minha que fez isso. Queria porque queria ir embora, foi embora, está lá só um mês, já está falando que quer voltar para cá. Quer dizer, a minha felicidade está sempre no lugar onde eu não estou. Me parece que a minha felicidade está sempre no lugar onde eu não estou. Então a gente vai adiando a nossa felicidade para ser feliz quando conseguir tal emprego, vai ser feliz quando tiver tal filho, quando tiver casado, quando tiver formado, e a gente nunca é feliz agora com o que Deus deu a gente hoje, que é um presente. Então isso tudo vai dando para a gente cada vez mais ansiedade. Problemas no casamento também traz ansiedade. Se hoje você passa por um problema no seu casamento, isso pode ser um foco, né? uma fonte de ansiedade para você. Problema financeiro também. A ansiedade ela pode vir por vários canais. O luto, perdas e frustrações. Quem aqui nunca teve uma frustração, achou que algo ia acontecer e não aconteceu do jeito que você queria? Aí a gente faz igual criança. Minha sobrinha faz assim. Minha sobrinha sapateia tudo. Quando não... Eu quero. Porque não aconteceu do jeito que você queria. E aí essa frustração, você fica ali remoendo. Ai, mas por que não? Por que não aconteceu? Por que não aconteceu? Por que não aconteceu? E isso vai dando aceleramento, gente. Acelera o coração. Acelera o coração, você libera o hormônio inflamatório, inflama o teu corpo, começa a ir por tudo, por quê? Frustrada. Vê como o emocional vai ditando aí o seu comportamento, o seu físico, vai ditando o seu bem-estar. Pode passar, por favor, o slide. Mas se eu disser para você que tem um caminho para a paz que excede todo entendimento. Amém. É possível você descansar. É possível você sentir paz. É possível, mesmo em meio à sua vida, uma paz, mesmo quando as coisas não vão do jeito que a gente quer. Até porque para Deus surpreender você, Ele vai ter que frustrar o teu plano. Como é que Deus vai te surpreender se Ele não frustrar o teu plano, aquilo que você quer? Como é que Ele vai superar as tuas expectativas se Ele der para você exatamente o que você está pedindo? Entende? Então a gente sim consegue ter a paz que excede todo entendimento. A gente consegue sim descansar mesmo em meio às maiores guerras. Pode passar, por favor, o slide. E hoje a gente vai desvendar um pouco dessas raízes, né, da ansiedade. Apresentar para vocês alguns princípios bíblicos que pode libertar de uma vez por todas a sua mente ansiosa. Pode passar, por favor. O que é ansiedade? Eu vou explicar para vocês um pouquinho, de forma bem simples, o que é ansiedade. A ansiedade ela é uma sensação que dá no nosso corpo mesmo. Não é algo da nossa cabeça, não. Você sente no corpo. A mão sua, o coração acelera, dá taquicardia. Você até pensa assim, caramba, se eu não morrer agora, alguém vai morrer. Vem isso na sua mente. Uma vez eu estava bem, eu estava fazendo corrida. E do nada eu comecei a sentir aquele mau presságio. Sabe como é que é? Alguém vai morrer, alguém está passando mal, alguém... Eu falei, calma aí. O nome disso é ansiedade. Calma, que não vai acontecer nada disso. Mas eu sabia o que era. Aí eu fui tentar entender por que a ansiedade chegou até mim. Por que eu estava sentindo aquilo? Eu sabia o que era, mas e as pessoas que não sabem? O coração acelera mesmo.
E você fala assim, a pessoa fica paralisada, aquilo paralisa. Por quê? Você pensa assim, se eu não infartar agora, é um mau presságio, alguém que eu conheço vai infartar, alguém que eu conheço vai morrer. Você fica com aquela impressão, é como se fosse uma certeza de que alguma coisa ruim vai acontecer. Isso é o sentir ansiedade. E por que o nosso corpo sente isso? Porque desde quando nós fomos projetados como seres humanos, existe em nós um sistema de luta e fuga. Vou dar um exemplo. Se a gente sai ali e aparece um cão bem bravo, é inevitável que a gente sinta ansiedade, porque a ansiedade vai ser o que vai enrijecer seus músculos da perna, vai ser o que vai te bombear mais oxigênio e a sua pupila vai dilatar para você poder correr. Ou seja, o seu corpo se prepara ou para você lutar com o cão ou para você correr. Então, a ansiedade é algo, inclusive, normal. É normal você sentir ansiedade antes de falar em público. É normal quando você for se encontrar com o amor da sua vida, você sentir ansiedade. É normal você sentir ansiedade quando for pegar sua nota na escola ou quando for numa entrevista de emprego. É normal. Quando é que ela deixa de ser normal? Quando ela vem do nada. Não tem estímulo nenhum e você sente ataque cardíaco, você sente o mau presságio, você sente dor de cabeça, suar frio. Aí ela começa a deixar de ser normal. E quando isso acontece cada vez mais frequente, aí a gente pode dizer que uma pessoa ela tem a síndrome da ansiedade. Porque isso está cada vez mais frequente na vida dela, cada vez mais frequente, a ponto dela paralisar, a ponto dela ir no shopping e de repente lá ela ter a crise e ela não conseguir sair do lugar. A ansiedade é algo que tem que despertar em nós empatia pela pessoa. Quando você ouve alguém falar que está sofrendo disso, acredita. Porque hoje é a doença do século. É o mal do século. Não acontece só em Portugal, isso também está no mundo todo. As pessoas estão cada vez mais ansiosas por tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Excesso de ocupação, mente acelerada, pensamento acelerado, quer dar conta de tudo, quer ter controle de tudo. Se vai fazer um projeto, se vai fazer um trabalho, se vai fazer uma apresentação, tem que ser do jeito que você imaginou. E se a apresentação não desce do jeito que eu imaginei? Já pensou? Começa os IC. Sabe qual é meu IC quando eu venho apresentar alguma coisa? Gente, eu dou aula há 20 anos. Sabe qual é meu IC? E se eu esquecer? 20 anos. Aí eu falo assim, tá de brincadeira, Patrícia? Eu falo assim mesmo comigo, tá de brincadeira? Vem isso na minha mente, e se der um branco em você? Eu ouvia isso, se der um branco na mente, desde quando eu era aluno, mas eu falava, não é possível. Como é que vai dar um branco na cabeça de alguém? Já deu em mim. Já deu branco. Já deu, de chegar na sala de aula e falar, meu Deus, nem sei que turma é essa. Como que eu vou dar aula para eles? Eu não sei nem qual é a turma. E eu ficar uns 5 minutos olhando para a cara deles, tentando me lembrar. Aí eu começo a ser humilde. Que turma é essa? Qual é o ano que vocês estão? 6º ano. Então tá. Porque eu dou aula do 6º ano ao ensino médio. Além de psicanalista, eu também sou professora de língua portuguesa. E aí já aconteceu, entrar no 6º, depois entrar no 7º, depois entrar no 2º ano, no 3º ano, e eu esquecer e dar o branco. Aí eu sou humilde, falo, gente, me refresca a memória. Mas esse se vem na minha cabeça, e se você esquecer, e se der o branco? Hoje, eu falo assim, se der o branco, eu tenho certeza que o Senhor vai colocar na minha boca o que eu tenho que falar para o povo dele. Aleluia. E se der o branco na sala de aula, eu tenho certeza que Deus vai me dar a história que eu preciso contar para aquela turma. Então você vai se enchendo da confiança que Deus vai agir através de você. Isso é um dos fatores que diminui muito a ansiedade. É você literalmente descansar que Deus vai agir através de você. Pode passar, por favor. E qual é a origem ou raiz? Porque a ansiedade, como eu falei, tem uma raiz. Antes dela bater na sua porta, antes dela chegar até você, tem uma raiz lá atrás. Pode passar, por favor. Vocês estão vendo essa imagem do iceberg? Essa imagem
do iceberg, eu não sei se vocês já ouviram falar de um homem chamado Freud, ele é o pai da psicanálise. Ele trouxe essa imagem para demonstrar como é o nosso consciente e o nosso inconsciente. A parte de cima, que é o sintoma e sinais da ansiedade, seria só a parte do iceberg que você vê. Eu estou falando certo aqui, mas vocês são brasileiros, é iceberg mesmo, né? Em Portugal, que eu não sei como é que vocês chamam isso. Iceberg é igual. É igual? Ah. E aí a parte de cima seria o nosso consciente, que é onde estão os sintomas e os sinais. É onde também está o nosso comportamento. Às vezes é aquela mulher super explosiva. Da onde saiu isso? Por que que ela é assim? Ou então, às vezes, é aquela mulher bem tímida. Sabe aquela mulher tímida que fala assim, eu queria chegar na igreja, queria que ninguém nem me visse. Aqui não tem ninguém assim não, né? Tem não. Quero chegar na igreja, queria que ninguém nem me visse. Eu era essa pessoa. Até o dia que o pastor me pegou pelo braço e falou para mim, te vi, hein? Volta. Eu falei assim, eu queria entrar aqui, sair daqui. Deus, por que o Senhor fez isso? Eu queria entrar e sair sem ninguém me ver. Eu era dessas. Então, o seu comportamento hoje, se você hoje é uma pessoa, vou dar outro exemplo. Se você é uma pessoa que gosta muito de doce, de onde saiu isso? Por que eu gosto tanto de doce? Se você é uma pessoa que gosta muito de criança, que não gosta de criança, você é uma pessoa que gosta de conversar ou não gosta de conversar, da onde saiu isso, gente? Da onde saiu esse nosso jeito? Aí o Freud vai dizer pra gente que é dali, ó. Você só vê ali em cima um pedaço do gelo, para baixo tem muita coisa. A parte ali da água, que é a superfície, seria o contato entre o consciente e o inconsciente. Embaixo daquilo ali é tudo que você aprendeu desde criança, fora o seu temperamento que você já nasceu com ele. Então, tudo que foi aprendido, tudo aquilo que você teve como experiência, mesmo experiência boa, tudo aquilo que você, os seus pensamentos, sentimentos, suas crenças, seus valores, está tudo ali, ó, no inconsciente, tudo no profundo. As necessidades, os medos e as feridas emocionais. Porque a gente pode sofrer feridas emocionais desde o útero. Sabe como? Sabe como? Imagina uma mulher grávida. E aí essa mulher vai para o seu trabalho. E aí chega no seu trabalho, ela sofre uma grande humilhação. Ela é uma mulher feliz. O marido dela queria o bebê, ela queria o bebê. Mas ela chegou no trabalho dela, sofreu uma grande humilhação. E ela ficou triste com aquela humilhação. Porque é natural. Ela foi humilhada lá no trabalho. O bebê dela sentiu toda a humilhação também. E esse bebê, quando nasce e se torna um adulto, ele pode sim trazer marcas dessa ferida emocional. Isso que eu estou falando, tem muito estudo que já comprova. Mas a gente percebe isso muito notoriamente quando a gente realmente fica triste e a gente sente que o bebê se agita mais ou que ele fica mais quietinho. A gente percebe isso. Quando a gente está agitada, a gente percebe. Quem já ficou grávida sabe disso. O bebê, ele sente tudo que a mãe sente. Então, as nossas feridas emocionais podem vir desde lá do útero, desde lá da barriga. Principalmente feridas, humilhação, injustiça, traição. A mãe sente tudo isso, o bebê sente também. Rejeição, abandono, aquela mãe que ficou grávida e o pai do bebê abandonou a mãe, o bebê também sente. Sente tudo. E tudo está ali, ó, no inconsciente. Por que que fica no inconsciente? Porque quando a gente nasce, a gente nem lembra. Mas está ainda assim modificando o nosso comportamento. Ainda assim está modificando aí os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Uma vez, eu atendi uma mulher que ela falava que todo entardecer, ela sentia uma angústia. Entardecer, vocês são brasileiros, vocês vão lembrar que no Brasil é bem diferente daqui. O entardecer lá, ele é longo, né? Ele começa às 4 da tarde, vai até às 6 da noite, fica aquele sol baixando. E a gente vê ele baixar na linha do horizonte. Aqui o sol em Portugal é engraçado, o sol ele faz assim, né? Lá não, lá você vê ele levantar e ele ia baixar. E ela sentia no entardecer, ela sentia uma angústia, uma melancolia tão grande. E aquilo dava nela uma taquicardia.
Aquilo dava nela um nervoso. E ela não entendia por que todo entardecer ela sentia isso, essa ansiedade, essa depressão até. Por que ela sentia isso no entardecer? Aí ela lembrou, depois das terapias, que ela, quando tinha 5 anos de idade, ela viu a escola entardecendo e a mãe não chegava para buscar. Ela nem lembrava disso. Ela não lembrava. Ela não lembrava que a mãe dela tinha se atrasado para buscar ela na escola. Aí todo entardecer ela tinha o mesmo sentimento de quando ela tinha 5 anos de idade. Quer dizer, a ansiedade e a depressão nela tinha lá no inconsciente um motivo, uma raiz. Então não é do nada. Vê a importância da gente se curar? Vê a importância da gente se restaurar? Porque às vezes a gente age, pensa e sente de determinada maneira e a gente fala assim, não, eu sou assim mesmo. Não, você não é assim, tem motivo. Só que você não conhece. Mas tem motivo. Tem motivo para você, de repente, do nada. Já viu? Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas comigo acontece. Do nada, você nunca viu uma mulher na tua frente, mas do nada você criou uma antipatia para aquela pessoa porque ela gatilhou em você alguma lembrança lá no teu inconsciente. De repente, ela trouxe para você, é como se saísse da profundeza e chegasse na superfície. Alguma coisa lá de trás da tua vida que tu não está lembrando. E aquela mulher, alguma coisa nela, ou a cor do cabelo, ou o jeito dela de ser, ou a roupa que ela estava vestida, ou que ela falou, alguma coisa gatilhou em você e trouxe para a tua superfície, trouxe para o teu consciente. Porque a nossa mente, para nos proteger, ela vai pegando essas lembranças ruins e vai cada vez mais colocando para baixo. Para que a gente não fique acessando isso o tempo inteiro. Só que fica uma luta entre o consciente e o inconsciente, porque aquela memória, ela quer submergir. Ela quer submergir e o nosso consciente fica tentando fazer ela cada vez mais ficar ali escondida. Por isso, gente, que esses congressos, as terapias, esses seminários são muito importantes. Porque muitas das vezes traz para a nossa superfície coisas lá de trás que a gente nem lembrava. Uma coisa que sempre... Olha, tem uma coisa que é essencial, é a oração. Porque com a oração a gente consegue também com que o Espírito Santo traga à nossa memória, às vezes, coisas. Do nada você já teve lembrança? Do nada você fala, nossa, quanto tempo que isso aconteceu? Alguma coisa daquele momento te marcou. E aí, do nada, você lembra daquilo. Isso acontece muito comigo. Do nada vem uma memória que fala, nossa, eu nem lembrava disso. Alguma coisa aconteceu ali que te marcou. Eu tenho o hábito de orar. Quando eu lembro de alguma coisa, uma memória antiga, eu falo, Senhor, me clareia mais. O que tem nessa memória que pode estar aí ainda me prendendo de alguma maneira? Pode passar o slide, por favor. E as feridas emocionais, elas são tão nocivas na sua vida, na minha vida, na nossa vida, que ela vai nos paralisando. Porque ela vai fazendo com que elas nos cegam. A gente olha, é como se fosse um óculos. Eu vou olhar o mundo e vou olhar tudo a partir da lente dessa ferida. A ferida da rejeição, por exemplo. Essa mulher que eu estava te falando, né, que se sentiu lá na escola, abandonada lá na escola. Tudo que acontecia na vida dela, ela olhava por essa lente do abandono. Ela era uma pessoa que ela mesma estava se abandonando, ela já não se cuidava mais. Tudo que tinha a ver com a vida dela. Se ela tivesse que fazer um trabalho novo, fazer um curso novo, algo para a vida dela, ela nunca tinha ânimo. Ela estava sempre desanimada para fazer o que era para ela. Ela fazia para os outros, mas para ela não fazia. Porque ela aprendeu a se abandonar. Então, toda vez que você olha a vida, você olha com as lentes da ferida emocional. Pode passar, por favor. Árvore com raiz doente não dá bons frutos. Então, se você não cura a tua raiz, dificilmente você vai dar bons frutos. E sabe aonde os frutos ruins mais nascem? Dentro de casa. Dentro de casa,
o nosso cônjuge, os nossos filhos, vê a nossa versão sem corte, sem edição. A minha amiga, ela vai ver a minha versão editada, ela vai me ver bem vestida, maquiada. O marido, o filho não, vê você no seu pior dia. A sua versão sem cortes está dentro de casa. Por isso que os nossos primeiros frutos a gente sempre dá dentro de casa. Olha a importância de uma mulher curada. Olha como uma mulher curada ela pode realmente edificar a sua casa ou ela pode destruir sua casa. Pode passar, por favor. E se você não cura, você repete. Aquilo que você não cura em você, você fica repetindo. Aquilo que eu não curo em mim, eu fico repetindo. Eu vejo às vezes mulheres chegarem até mim e falar: poxa, mas eu sempre arrumo um homem que me maltrata. Eu já recebi mulher assim, é o terceiro casamento e esse homem me maltrata, eu vou ter que me separar dele de novo. Lá no Brasil a gente chama de dedo podre. Aqui a gente chama não sei de quê. A mulher que tem o dedo podre, que seleciona exatamente. Da onde saiu isso, gente? Feridas emocionais não curadas. Ela vai repetindo o mesmo ciclo. Sabe uma coisa também, eu acho que agora vocês vão ficar com a cabeça de vocês um pouco preocupada. Uma coisa que é repetitivo também na nossa vida, se a gente não cura, escassez. Você olha assim: poxa, minha mãe vivia em escassez. Minha mãe vivia numa vida tão difícil e hoje eu também vivo nessa vida. E você teve mais oportunidades que sua mãe. Por que você não fez diferente? Por que repetiu o ciclo? Por que repetiu a ferida dela? Porque uma mulher, quando ela está ferida, ela fere a próxima geração. E a próxima geração vai ter o resultado que ela teve. Vê como a mulher curada, ela também cura a próxima geração. Ela não deixa os filhos dela perpetuar os erros ou as feridas dela. Pode passar, por favor. Como a ansiedade vai impactar a nossa vida? Eu coloquei ali, sobrecarregada com as nossas bênçãos. Gente, marido é bênção, filho é bênção, trabalho é bênção. Tudo, não vamos nem discutir isso aqui, por mais que seja difícil. É bênção. Só que muitas das vezes nos sobrecarregam, não é verdade? E como lidar com isso, gente? Porque isso é uma realidade. Isso, olha só, por mais que a gente fale... não pode nem reclamar, já viu? Não podemos reclamar. Só que às vezes a gente está sobrecarregado, a gente precisa conversar com alguém. E não poder reclamar. Ah, não, seja grata, não reclama. E eu faço o que com isso? Eu faço o que com isso? Isso está me tirando do sério. Eu faço o que com isso? Isso está tirando minha paz. Isso está tirando meu sossego. Eu não estou dando conta, marido, filho, casa, trabalho, eu não estou dando conta. E aí, como é que você faz? É a primeira coisa que você vai aprender hoje. Eu falo a primeira coisa porque você não vai esquecer, você vai levar isso para sua casa. Tenha prioridade e entenda a sua estação. Entenda o tempo que você está passando. Se o tempo que você está passando, quem está exigindo mais de você é teu filho, então amém. O resto vai esperar. Se agora o momento de você batalhar sua carreira, amém. O resto vai esperar. Tenha prioridade, entenda qual é o seu tempo em Deus. Não é porque Deus me deu uma filha agora e eu tenho que cuidar dela, que você não pode cuidar da tua carreira. De repente o teu momento, no teu propósito é de você cuidar da sua carreira. E foi crescendo um pensamento que todo mundo tem que ser igual. Todo mundo tem que estar no mesmo tempo, que todo mundo tem que... Agora é a hora das mulheres todas cuidarem o Instagram fala disso o tempo todo. É a hora de todas as mulheres cuidarem de suas casas. Larguei meu emprego para vir ficar em casa, cuidando da minha casa. Amém quem pode. Eu não posso. Eu preciso trabalhar. E Deus sabe disso. Amém quem pode. Mas meu momento em Deus é esse. E eu vou dizer que eu vejo Deus me usar lá no meu trabalho para alcançar aquelas vidas lá. Então, se o teu momento hoje é de você trabalhar, batalhar sua carreira, vai. Mas vai com paz no coração, entendendo que esse é o teu momento. Entende a estação que você está passando, que não é igual a minha, que não é igual da outra.
Quando você entender qual é a sua estação, você vai estabelecer prioridades. Estabelecendo prioridades, e se você sabe, você é uma mulher que busca o Senhor, você é uma mulher de oração, você é uma mulher que lê a Bíblia, você vai entender, aliás, a nossa prioridade é o Senhor, tá? É a presença. Depois da presença é o tempo que Deus nos deu, a estação que nós estamos vivendo, aquilo que Ele quer da gente naquele momento. Porque muitas das vezes a gente pega a nossa bênção e coloca até em cima do Senhor, né? Coloca o nosso filho em cima do Senhor, coloca o nosso marido, o nosso emprego. Também tem que ter esse cuidado. Buscai primeiro o reino de Deus. Pode passar, por favor. Isso me faz lembrar de uma mulher chamada Marta. Jesus falou assim para ela: Marta, Marta, você anda tão ocupada e tão sobrecarregada com tantas coisas, quando na verdade uma só é necessária. Só a minha presença. Só a presença é essencial. Isso é inegociável. Isso é inegociável. Inclusive, se você busca a presença, Deus te dá estratégia para a tua agenda. Se você busca a presença, Deus vai te dar planejamento conforme o que Ele quer que você estabeleça prioridade nesse momento. Ele vai direcionar você, Ele vai guiar você. E as suas bênçãos deixarão de ser uma sobrecarga. As suas bênçãos são hoje uma sobrecarga porque de repente você não está buscando primeiro a presença. Porque Deus vai direcionar você, eu tenho certeza, como Ele fez comigo, Ele vai fazer contigo. Ele vai direcionar você ao que é importante hoje. E eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes aquilo que você está dando importância hoje não é importante para Ele hoje. Quantas vezes eu estava tão fissurada no meu trabalho, que aliás foi Ele que me deu, mas eu estava tão apegada no meu trabalho, e Ele falava assim para mim: Patrícia, para. Descansa um pouco, é a minha presença. E eu fiquei tão fissurada no meu trabalho que Ele falou assim: agora você não para não? Vou te parar. Você vai parar e você vai fazer um negócio que você não quer. E eu ainda fui fazer um trabalho que eu não queria fazer. Para eu aprender a ser humilde. E buscar primeiro a presença dEle. Porque lá em primeiro... Pode passar o slide, por favor. Pode passar também. Pode passar o outro, que eu acabei falando um pouco disso. Passa mais um para eu ver se é o texto que a menina leu primeiro, Pedro 5,7. Não, pode deixar que eu lembro de cabeça, que fala: não andem ansiosos, entreguem a Deus as suas ansiedades, submeta-se. Submeter-se é humilhar, é se humilhar. Quando a gente se submete e entende aquela prioridade que Deus está te dando agora, que muitas das vezes não é a que você quer, não é a que eu quero, é você se humilhar. É você se render. É você dizer assim: tá bom, Senhor. Essa é a sua prioridade? Então eu vou dar foco nessa sua prioridade. Eu conheço mulheres que têm filhos pequenos, filhos bebês, e a prioridade do momento delas é esse. E elas podem não trabalhar, mas ficam tão ansiosas querendo trabalhar. E outras que precisam trabalhar, porque tem que justamente cuidar do seu bebê. Mas fica tão ansiosa por não estar cuidando dele, quando não entendeu que o momento dela, de repente, é realmente esse, dela fazer o trabalho dela. Ou não, é dela ficar cuidando do bebê dela. Então você precisa entender qual é o momento da sua vida. O que você tem hoje para fazer na sua vida. Outra coisa que dá muita ansiedade na gente é o medo do futuro. Pensamento negativo. A gente fica assim: poxa, mas e se der errado? E se eu não for trabalhar e todo mundo passar fome? E se eu não cuidar do meu bebê e meu bebê ficar doente? Você começa a ter pensamento negativo. Isso também é não descansar. Porque se Deus te deu o bebê, se Deus te deu o trabalho, Ele vai cuidar de tudo. E você fica preocupada: vai dar errado. Quando na verdade, se foi Ele que te deu, se é bênção dEle, como é que vai dar errado? Se você está buscando a presença dEle em primeiro lugar, não tem como dar errado isso. O seu papel é só descansar e parar de querer controlar. Eu não sei aqui, né, em Portugal, mas lá no Brasil, o que tem de mulher controladora, meu Deus. As mulheres são tão controladoras, elas querem controlar
até a forma que o marido pensa, até a forma como o marido fala, quer controlar a forma como a amiga está andando, quer controlar a forma como a amiga ora, quer controlar tudo. Como que é esse controle? Poxa, eu acho que dessa vez essa equipe de louvor não cantou legal, hein? Poxa, dessa vez quer controlar, quer que seja do seu jeito, legal só se for do seu jeito. Isso é ser controladora. Ser controladora é quando você quer que seja do seu jeito. Se não for do seu jeito, não tá bom. Gente, isso gera uma ansiedade, uma angústia no nosso coração. Verdade. Mas aquela menina não abriu a porta. Marcela, não abriu a porta do jeito que eu queria que você abrisse a porta, Marcela. Não abriu a porta. Não cumprimentou do jeito que eu queria que você cumprimentasse. Mas se Deus botou ela lá, porque Deus quer o cumprimento dela. Deus quer que ela que abra a porta do jeito dela e você está querendo controlar o jeito dela. Se Deus botou ela ali é porque é para ser do jeito dela mesmo. E descansa. Gostei. Descansa. Entrega. Olha, na palestra passada que eu ouvi de mulheres falando, mas eu fico tão chateada, tão angustiada, porque a irmã não vive do jeito que eu acho que ela tem que viver. Verdade, não faz o que eu acho que ela tem que fazer. Gente, é o papel de Deus pensar isso, e você está puxando carga para você. Está puxando para você uma carga que não é sua. Isso também te traz ansiedade. E aí não sabe por que fica tão irritadiça. Não sabe por que fica tão nervosa. Não sabe por que fica respondendo os outros mal. Porque do nada deu um rompante, do nada respondeu por uma pequena coisa, respondeu mal ao marido. Não sabe por quê? Porque está carregando fardos que não são seus. Está pensando em problemas que são dos outros. Quando vem alguém na nossa mente, é a segunda coisa que eu vou te ensinar, porque você vai sair daqui pensando nisso e vai praticar isso. Quando vem na tua mente um problema de alguém, sabe o que é para tu fazer? Só orar, cara. Só ora pela pessoa. Só ora. Não precisa você dizer para ela o que ela tem que fazer. Não precisa nada disso. É só você orar pela pessoa. O Espírito Santo trouxe essa pessoa no seu coração. Não é para você exortar a pessoa. É só para você orar por ela. Só ora e entrega. Alivia esse cargo, porque eu vou te falar, Jesus falou que o dele é leve e suave, ele quer entregar o dele para você, para mim, e a gente está puxando o cargo que não é nosso. Se preocupar com o que vai acontecer. Como que vai ser? Como que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que aquele negócio que eu estou tentando montar vai dar certo? O será e o se não compete a nós. A nós só compete o fazer e o efetuar. Por quê? Vem dele. Dele vem em nós o querer efetuar para a gente fazer. Vem dele, o resultado também vem dele. Então a gente está se preocupando com um trabalho que não é nosso. Tudo isso vai gerando em nós mais ansiedade. Pode passar, por favor? A ansiedade não é apenas um sentimento, mas é uma prisão invisível que rouba a sua paz. Vai roubar a sua energia e até mesmo a clareza para ouvir a voz de Deus. Porque a mente fica tão barulhenta, tão agitada, que é difícil você perceber a direção do Espírito Santo. A sua preocupação enche tanto a sua mente, a nossa preocupação enche tanto a nossa mente, que a gente não consegue ouvir a direção do Espírito Santo. Pode passar, por favor. Quem não entrega o controle não vive o propósito. Então você está ali tão preocupado em controlar tudo, que você não consegue fluir no propósito que Deus tem para você. Porque você está ocupada muitas das vezes com preocupações que não são suas. Muitas das vezes você está tão sobrecarregada com coisas que não é para você, que não compete à sua estação, que não compete ao seu momento. Vai chegar o momento de você batalhar sua carreira, vai chegar o momento de você casar, vai chegar o momento de você se formar. Vai dar tempo de tudo isso, gente. Vai dar tempo de tudo isso. Por quê? Porque Deus tem um propósito na tua vida, e para cada propósito tem um tempo determinado debaixo desse céu. Não adianta você correr e ir na força do seu próprio braço, porque não é a gente que faz, a gente só planta, a gente só joga semente. Então a gente fica carregando em nós fardos e cargas, como se a gente fosse um dos pagãos, um dos gentios, e a Bíblia vai dizer isso. Pode passar o slide, por favor. O medo do futuro e os pensamentos negativos nos escravizam, porque passamos a viver, ou melhor, sobreviver no modo e no formato que o medo nos permite. Então, se a gente tem medo
de que algo não vai acontecer, muitas das vezes a gente nem vai. A gente nem tenta, porque não vai acontecer mesmo, não vai dar certo mesmo. Então o medo ele vai nos escravizando de forma que a gente vai vivendo nos padrões e no formato do medo. Pode passar, por favor. Uma pessoa também com medo não sai da sua zona de conforto. Pode passar. O que a Bíblia nos ensina? Eu gosto muito desse texto que está lá em Filipenses. Alegre-se sempre no Senhor. Uma pessoa ansiosa não consegue ficar alegre. Alegre-se sempre no Senhor. E ele fala, direi novamente, alegrem-se. Crente é para ser alegre. Como ser alegre carregando fardo que não é nosso? Que a amabilidade de vocês sejam conhecida por todas as pessoas. Como a gente vai ser amável, como a gente vai transbordar amor se a gente está carregando fardo que não é nosso. Pois perto está o Senhor. Quando eu lia isso, que perto está o Senhor, eu pensava assim, um dia Jesus vai voltar, né? Então está perto a vinda dele. Não. Ele está perto da gente agora. Ele está perto da gente a todo momento. No momento que você está agitada, pensa assim, não, perto está o Senhor. Ele está aqui perto de mim. Perto está o Senhor. E não andeis ansiosos por coisa alguma. Não ande ansiosa por coisa alguma. Antes, entregue a Deus em oração tudo o que te preocupa. Com ações e graças e súplica. Agradece. Primeiro agradece. Comece a fazer uma lista de gratidão de tudo aquilo que você tem na sua vida e você gosta. E depois você suplica aquilo que está te faltando. E descansa. Pode passar, por favor. Esse texto que eu queria chegar, que a Marcela leu aqui no início, né? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Toda vez que você se humilha debaixo da mão de Deus, o que isso significa? É você aceitar o tempo e o momento que Deus tem para a sua vida agora. Senhor, eu aceito o que o Senhor tem para mim agora, hoje. O que eu tenho hoje para mim é abrir a porta? É isso que eu tenho? Então, amém, vou fazer isso com alegria, porque esse é o meu momento. Porque a seu tempo, Marcelo, Ele vai te exaltar. A seu tempo, Ele vai levantar você. Então, hoje parece, para algumas pessoas, que o que você faz é pequeno, e até de repente você sente, não sei, mas a seu tempo, Deus exalta a gente. Simplesmente se a gente fizer o melhor que a gente pode e a gente ser alegre com aquilo que a gente está fazendo. Isso não significa que a gente vai permanecer fazendo aquilo para sempre. Mas é só que você está passando por um momento de aprendizado. Para depois você, sendo fiel no pouco, Ele vai te levar para o muito. A Bíblia não diz isso para a gente? Pode passar, por favor. E tem também esse texto em Mateus que fala, se Ele cuida até dos passarinhos, a vida de vocês, a minha vida, a nossa vida não é mais importante do que a dos passarinhos? Como é que Ele não vai cuidar de nós? E a gente fica tão preocupada. Marta, está tão preocupada com tantas coisas quando só uma é necessária. Só uma é necessária. Pode passar. Pode passar, por favor. 3 passos para a gente vencer a ansiedade de vez. Primeira coisa, lembra do iceberg? Você tem que entender qual é a raiz da sua ansiedade. O que faz com que você fique tão ansiosa? Depois, renova a tua mente. Renova os teus pensamentos com as promessas e a palavra do Senhor. Renova, você tem que se alimentar da palavra do Senhor. Para isso acontecer, minha irmã, você vai ter que ler a Bíblia. E quando você lê a Bíblia, aplica. Porque se você só lê, se você só escuta e não aplica, está se enganando. Aplica aquilo na tua vida. E você vai colher resultado disso, eu tenho certeza. E o terceiro, desenvolvimento de habilidades emocionais. Isso aí pode ser que você precise de uma ajuda. Você precise de um profissional. Não fique com medo ou não fique com vergonha de contratar um profissional, de fazer uma terapia, de buscar ajuda, de conversar com uma pessoa que realmente pode ajudar você. Não fique com vergonha. Não fique carregando sozinho o teu fardo, porque a Bíblia também diz para a gente carregar o fardo um dos outros. Ou seja, eu converso com uma amiga e de repente dou uma palavra. Aí essa amiga vai precisar conversar com outra pessoa do problema dela, ou comigo também. A gente também tem que desenvolver a habilidade de escutar o outro. Quantas vezes a gente ouve alguém e, na verdade, a gente está só olhando para a cara da pessoa, mas a gente já está pensando no que vai responder,
ou está pensando em outra coisa que a pessoa não está falando. A gente também não empresta muitas das vezes nossos ouvidos. Então, se for necessário, o profissional, ele sabe como te escutar. Então, às vezes, só uma conversa com um amigo vai ser pouco, você vai precisar de um profissional para te ajudar. Passa, por favor. E para encerrar, eu queria fazer com vocês uma meditação. Alguém aqui tem medo de meditação? Pode ser sincero, eu tinha medo de meditar. Eu achava que meditar, o demônio ia tomar minha mente. Eu pensava que se eu fizesse meditação, que eu não ia ter controle da minha mente, que quem ia ter controle da minha mente era a pessoa que estava falando comigo. Tudo mentira. Até a Bíblia fala para a gente meditar.